Sejam bem-vindos ao ARM Podcast. Eu sou a Elisa Távora e vou apresentar o episódio de hoje que tem como tema o seguro e a Bíblia. E nós convidamos dois pastores para trazer um embasamento bíblico e discutir com a gente aqui, conversar o que tem a ver o seguro na Bíblia. Será que tem alguma relação? Será que tem algum conflito? E aí nós temos o pastor Wesley, que é distrital aqui em Brasília. Seja muito bem-vindo. Olá, Elisa, que privilégio estar aqui com vocês. Eu sou um usuário do seguro aqui da RM e que privilégio poder falar a respeito do seguro à luz da Bíblia. E convidamos também o pastor Adolfo, que é departamental aqui na Divisão Sul-Americana. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Elisa. Assim como o pastor Wesley, eu também sou usuário de diversos produtos da RM e será uma alegria tratar desse tema. Alguns até podem pensar, mas a Bíblia fala de seguro? É o que veremos. Hoje vamos conversar sobre um assunto que aparenta ser controverso. Há quem diga: se eu confio em Deus, eu não preciso de seguro. E uma outra frase: meu seguro é Deus. Você que está nos acompanhando já ouviu ou falou alguma dessas frases? Em nossa jornada cristã, a gente tem inúmeras experiências para exercer a nossa fé. Mas, ao mesmo tempo, em nossa sociedade também estamos expostos a riscos e incertezas. E aí é que entra uma pergunta intrigante. Será que a contratação de um seguro entra em conflito com os princípios bíblicos e a confiança que eu tenho em Deus? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Pastor Wesley, vamos começar essa conversa então falando um pouco sobre a contratação do seguro. Contratar um seguro traz segurança financeira tanto para a pessoa como uma instituição, como por exemplo a Igreja Adventista. Em caso de um imprevisto, uma perda, um dano, ele vem para repor esse dano e esse prejuízo. Então fica a pergunta: você saberia informar se a Bíblia aborda a questão da segurança financeira e da contratação do seguro? Então, Elisa, esse é um aspecto interessante. A Bíblia ela não menciona de maneira direta sobre seguro. Mas quando nós estudamos os princípios que a Bíblia nos traz, a gente vai descobrindo algumas coisas. Quero aproveitar para dizer o seguinte: você disse, o assunto é um tanto controverso, dependendo da maneira que a pessoa faz a leitura, mas no livro de Romanos, capítulo 14, nós entendemos que certos assuntos, onde a gente possa chegar assim numa conclusão diferente, é importante que haja o respeito e também, lógico, o equilíbrio. Qual é o princípio que nós temos que nos ajudam bastante em relação a essa temática? É o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Eu vou ler aqui pra gente e diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que aqueles que não creem. Levando em consideração esse princípio, e olhando que o papel do seguro não é trazer nenhum tipo de rendimento extra, uma renda extra, ou quem sabe fazer com que a pessoa se capitalize, mas sim uma segurança para ele e para sua família, nós estamos dentro desse princípio. Então, ainda que a Bíblia não mencione de maneira direta, nós temos o princípio de cuidar daqueles que estão sob os nossos cuidados. Eu vou trazer alguns versos bíblicos aqui para a gente estudar um pouco. Um verso muito conhecido, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, que está em Salmo 23:1. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido, né? Mas tu não serás atingido, que está em Salmo 91:7. E ainda, esse é um dos meus versos favoritos. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, que está em Mateus 6:34. Esses versos aqui nos deixam assim, tranquilos de pensar que Deus está cuidando e que a gente tem que ter confiança, né, o tempo todo. Mas aí vem a pergunta: a confiança em Deus exclui a possibilidade de imprevistos acontecerem?
Elisa, olha que legal. A Bíblia é um livro tão fantástico que ela não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Sim, por um lado, devemos confiar plenamente em Deus, sem nos preocuparmos com o dia de amanhã. Afinal de contas, temos um Deus que cuida tão bem de toda a sua criação. Agora, isso não tira de nós a responsabilidade de nos precavermos. A palavra aqui chave é equilíbrio. Vou citar uma situação que eu vivenciei no distrito anterior. Eu tinha que às vezes pregar numa igreja que estava a 160 quilômetros de distância da sede. E fazendo esse caminho, por exemplo, à noite. Então imagina, eu tenho uma esposa, 2 filhas, faz parte desse processo do cuidado. Eu dirigir bem, ver se está tudo certinho e, claro, um seguro, seja ele de vida ou um seguro da casa, um seguro da igreja, me dá a tranquilidade de poder desenvolver as coisas, mas, claro, sem perder a confiança naquele que nos protege. Então, não há uma contradição, né, Pastor Adolfo? No final das contas, são assuntos complementares. Eu estava aqui pensando também, Elisa e Pastor Wesley, que o próprio Deus, quando planejou o ser humano, tomou providências. Veja, ele é um Deus perfeito e a sua criação foi perfeita. No entanto, o texto bíblico diz que ele pensou na salvação desde a fundação do mundo. Deus certamente fez o melhor, mas ele sabia que alguma coisa podia sair do normal. E ele pensou, providenciou. Ora, ele não confiava nas suas próprias decisões? Claro que confiava. Mas no mundo nós não temos apenas nós como atores e nem Deus como ator. Há uma série de elementos, há coisas que saem do planejado. Então não é falta de fé pensar. E se? É a questão de sabedoria mesmo. E Elisa, olha que legal. Em um dos distritos, pastor, que eu passei, sempre num período do ano tem uma chuva muito forte. E confesso para vocês que foi a primeira vez que eu vi uma chuva com ventos tão fortes ao ponto de danificar uma parte da casa e algumas coisas que estavam ali dentro. Além do susto, logicamente, confiávamos ali na proteção divina, mas foi bom saber que aqueles danos teriam o seu reparo e não sendo tirado o dinheiro da igreja, eventualmente nosso, mas o seguro estava ali para cuidar. Então essa providência, ela faz parte de um princípio muito maior dentro da Bíblia. Muito bom, muito boa experiência, sim. Sim, com Triste, todo. mas que teve uma solução. Exatamente. E pegando isso daí, já venho para esse próximo ponto aqui dos imprevistos, né? A gente tem mais um verso, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se foi vontade de Deus que em determinado momento acontecesse um imprevisto na minha vida, eu não estaria indo contra a vontade de Deus se eu contratar um seguro para ajudar nessas situações que Deus permitiu acontecer? Pastor Adolfo, me ajuda Adolfo, aí. vamos aí, essa pergunta. Então quer dizer que se eu estiver contratando, eu não estou desconfiando de que Deus não vai exatamente assim me proteger? Deus ama a todos, nós somos objeto do amor de Deus constantemente. Mas este mundo, à luz da compreensão bíblica, passa pelo grande conflito. O grande conflito faz com que muitas coisas saiam do trilho daquilo que foi planejado. Portanto, filhos e filhas de Deus amados por Ele também correm sérios riscos de serem furtados, de serem roubados, de um imprevisto da natureza. Em nenhum momento é garantido na Bíblia que o fato de você ser filho e filha de Deus lhe garante total segurança em todos os aspectos. A segurança sempre é espiritual acima de tudo, mas acidentes acontecem na jornada. Portanto, confiar em Deus não nos isenta de desafios. E confiar em Deus tem outro ponto importante. Não deve nos levar à presunção. E o que é presunção? Falar para o pessoal que presunção espiritual é você achar que porque está na agenda de Deus, então Deus libera você de situações de risco. Esse não é um ensinamento bíblico. Então não há oposição, não há antagonismo entre eu confio em Deus e eu confio também que Ele vai me conduzir espiritualmente acima de tudo. No entanto, o mundo é mau e eu tenho que tomar providências para cuidar dos meus, como você leu o texto no início,
e para me proteger, para me precaver de situações de perigo. Nada é seguro neste mundo. Portanto, aquilo que você adquire para lhe dar mais segurança é fundamental. Não é falta de fé. É entender que, embora estejamos nas mãos de Deus, o diabo também está desejoso de nos passar uma rasteira. É para esses momentos que eu faço um seguro. Imagine você, por exemplo, eu viajo muito com parte do meu trabalho e eu obrigatoriamente levo 2 equipamentos. 3. O meu computador, o meu iPad e o meu celular. E esses são objetos que têm um valor considerável. Eu estou exposto o tempo todo. E eu gravo também vídeos reavivados. E de vez em quando eu estou aí num parque, numa rua, com uma câmera que tem um custo elevado. Está no seguro da RM. Seria realmente uma falta de sabedoria da minha parte. Dizer, Deus, eu estou aqui no meio da rua, eu sei que aqui é perigoso, mas eu preciso fazer uma cena aqui. Então, o senhor se vira. Não, isso é presunção. Nem Jesus Cristo, na hora da tentação, admitiu, falou, não vou me julgar aqui de cima. Não é. Eu não preciso me expor a certos riscos desnecessariamente só porque eu sou filho de Deus. Filho de Deus, no caso dele, sendo o próprio Deus. Sim. Portanto, amigo, você que nos acompanha, não há oposição nenhuma entre fé e tomar providência daquilo que pode ser perigoso, caso eu não tome cuidado. Pastor Adolfo, e outra característica do cristão é a coerência. E se eventualmente eu estaria correndo um erro em contratar um seguro, porque isso demonstraria falta de fé, então seria interessante eu deixar minha porta de casa aberta, não levar o step do carro, porque são providências, né? Uma provisão que eu faço pensando, olha, esse pneu pode furar. Isso não é falta de fé. De novo, é esse equilíbrio bonito entre a confiança em Deus e, logicamente, aquilo que está à nossa mão para ser feito. Muito bom. Eu vou dar uma pequena pausa no nosso assunto para te lembrar de nos acompanhar nas redes sociais. A RM Sul-Americana é a gestora de riscos da igreja e nós temos vários materiais sobre prevenção para que você possa aplicar aí na sua localidade, na sua igreja. E você pode nos encontrar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e no YouTube. O nosso perfil para todas essas redes sociais é ARM Sul-Americana. Vamos voltar, eu tenho mais uma pergunta aqui para o pastor Wesley, voltando aqui para o nosso tema. Quais são as razões que levariam um cristão a evitar a contratação do seguro? Assim, que argumento ele poderia usar para evitar essa contratação? Existe? Tem pelo menos uns 3, né? Alguns acham que se trata de uma aposta, né? E no passado, ele historicamente, se a gente for Exato. estudar, o estudo tem, o seguro tem isso. No começo, foi nessa forma mesmo. Ele tinha esse viés, uma aposta. Inclusive, a história mostra que algumas pessoas podiam colocar o seguro no nome de terceiro, esperando a morte dele. Então, de certa forma, era uma aposta, né? Outros ainda apresentam que é a falta de confiança em Deus, já conversamos, e também alguns apresentam que é um desperdício de dinheiro. Eu trabalhei por 13 anos numa instituição financeira e me lembro muito bem de um cliente que ele não fazia seguro. Agora, qual era a situação? Ele, ao longo dos anos, ele tinha um poder aquisitivo muito bom, então o dinheiro que seria para pagar o seguro, ele guardava. Chegou um momento em que ele, pela sua condição financeira, já entendia que qualquer prejuízo, ele estava ali bem assistido financeiramente, porque ele guardou esse dinheiro. Agora, eram 32 mil contas ali naquele estabelecimento. Ele era o único que fazia isso. A condição dele o permitia isso. Então, o seguro ele acaba sendo uma forma de você não ter essa preocupação. Você percebe também outros elementos, como, por exemplo, você ter alguém para conversar. Quantas vezes, numa batida de carro, os ânimos ali se exaltam e você fala, não, peraí, eu tenho seguro. Vai ficar Amigo, tá tranquilo, vamos tirar as fotos, vamos fazer o que precisa fazer e vamos conversar com quem pode resolver pra gente. Então, são as principais argumentações. Agora, inclusive na história da Igreja Adventista, esse assunto foi debatido, né? E alguns dos nossos pioneiros entendiam que a gente não deveria fazer o seguro. Agora, gente, vamos pensar. No início tínhamos algumas dessas empresas de seguro
era uma barca furada. Então você fazia ali o pagamento, a pessoa recebia o dinheiro, né, dos segurados, e na hora de executar, eventualmente, né, acertar um valor, ele fugia com o dinheiro. Então era um período de instabilidade ainda. Agora, o que nós encontramos nos relatos? Ellen White escreveu em 1880, quando a coisa ainda estava com as suas dificuldades, falando para o filho dela: William, providencie para que a casa de Healdsburg seja segurada. Ela entendia que era necessário. Naquela época era muito comum, as casas usavam um sistema de aquecimento, então o processo de incêndio, né, situações de incêndio eram comuns. E por isso, então, ela estava preocupada e pedindo: olha, William, cuida daquilo. Né? E ele mesmo declarou em um outro momento, falando sobre os escritos e essa temática, ele diz o seguinte: não encontramos nos escritos de mamãe nenhuma condenação da prática ao seguro em nossas propriedades. Agora, essa visão foi mudando ao longo do tempo, foi sendo trabalhada, e repito, lá no início você não tinha leis que protegiam o segurado. A partir de 1906 é que então foram estabelecidas leis reguladoras que aí sim davam maior segurança. Nos dias de hoje nós estamos num cenário bem diferente. Então, essas argumentações, elas precisam levar em consideração o tempo, né, a situação como elas aconteceram. Para o ponto, Elisa, estava pensando aqui enquanto o pastor Wesley falava, uma pessoa que diz: eu não faço seguro porque eu confio em Deus, isso é algo que tem que ser respeitado. No entanto, nós nos relacionamos, ainda que acreditemos e confiemos em Deus, nos relacionamos com gente que não confia em Deus. Tem outra perspectiva de vida. O que isso significa? Deus não vai agir o tempo todo cerceando a liberdade. Essas pessoas com as quais eu me relaciono, e algumas das quais não confiam em Deus, têm ações diferentes das minhas, têm posturas diferentes. Então pode ser que um irmão, uma pessoa que diz: eu não vou contratar seguro porque eu confio em Deus, mas essa pessoa não tem segurança do modo como os demais se relacionam com ele. O seguro me dá a garantia de que, ainda que o outro pense diferente e por isso haja diferente, eu tenho um certo controle da situação. Eu confio em Deus, mas como o mundo é mau e há gente do meu círculo profissional que não confia em Deus, eu vou tomar certas providências. Não há antagonismo, e isso não significa falta de fé. Significa que você entende que o mundo é mau e que você vai se cuidar. Não é correto, não é sábio colocar em risco todo um patrimônio conquistado ao longo de anos, de muito trabalho, simplesmente por uma presunção da qual já falamos anteriormente. Pastor Adolfo, para a gente explorar um pouco mais essa base bíblica, né? O senhor pode trazer alguns princípios para a gente e também conselhos de Ellen White sobre esse tema? A Bíblia fala de maneira bem sólida sobre esse assunto, e eu queria citar pelo menos um texto bíblico, Êxodo capítulo 20, versículo 5, que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aparentemente, esse mandamento é apenas da honra aos pais. No entanto, os estudiosos da Bíblia dizem que o princípio por trás desse mandamento é o princípio do respeito à autoridade, aqui representado pelo pai e pela mãe, que de fato são a primeira autoridade quando nós somos crianças. Depois esse círculo se expande, a autoridade na escola, etc., na igreja, etc. Mas tomando como base isso, nós diríamos: precisamos respeitar aquilo que a autoridade estipula no país. Por exemplo, há uma legislação que diz que quando você aluga um carro tem que ter um seguro. E isso não tem alternativa. Isso é ruim? Claro que não. Isso protege você dos danos no seu carro e de possíveis danos que você pode cometer, infelizmente, no carro, na propriedade do outro. E minimizar o seu prejuízo. Minimizar o prejuízo. Isso significa que essa estipulação de respeito à autoridade, nesse caso aqui, é extremamente necessária. No caso do exemplo que eu citei, do aluguel de um carro com seguro. Ellen White tem muita coisa a dizer em relação também a essas providências. Poderíamos citar aqui, por exemplo, o que ela diz: poderias ter hoje um capital para usar em caso de emergência
e ajudar a causa de Deus. Se tivesses economizado como devias, cada semana, uma parte de teu salário deve ser reservado e de maneira alguma tocado, salvo no caso de real necessidade, para devolver ao doador como oferta de Deus. E termina dizendo assim: os recursos que tens conseguido não tens sábia e economicamente gastos, de maneira a deixar margem para, no caso de vires a ficar doente, não ficar tua família privada dos meios que trazes para o sustento. Que coisa extraordinária. O Lar Adventista, página 395, 396. Ninguém tem controle da saúde. Da noite para o dia podemos ser surpreendidos com uma notícia ruim, um tratamento caríssimo. E aí? Meu seguro é Deus. Claro que meu seguro é Deus o tempo todo. No entanto, repetindo, o mundo é mau. Doenças aparecem e nós não temos controle. Quem é que vai arcar com esses custos, com esses gastos? Então, tomar providência, planejar, é extremamente necessário e uma demonstração de sabedoria. Faz parte da mordomia cristã também, Claro. Zelar, né? E quando a gente pensa aqui no contexto de igreja, zelar também por aquele templo, ok, são paredes, mas eles estão ali para a gente adorar, para a gente louvar, e ele precisa ser cuidado, certo? Exatamente. Nós adoramos no templo, lugar físico, porque confiamos em Deus. Mas o inimigo do alheio não confia em Deus. Ele pode roubar o som, pode levar o teclado, os microfones que são caríssimos. E aí? Então o seguro existe para que nós tenhamos mais tranquilidade. O ancião, o diácono, o dono das chaves possam ir para casa em paz, sabendo que se um problema acontecer, aquilo está protegido por Deus, pelos seus anjos e também pelo seguro que foi contratado. Maravilha. Agora, gostaria de pedir para vocês compartilharem com a gente alguns exemplos de personagens bíblicos que demonstraram fé e ao mesmo tempo, né, fé em Deus, e ao mesmo tempo eles também optaram por uma segurança financeira, por ter cuidado com essa mordomia. Posso começar aqui com José, né? Todo o cuidado, a incumbência que ele recebeu, sabendo que os próximos anos seriam primeiro de fartura e depois de grandes dificuldades, fez com que ele fizesse então uma previdência ou uma providência também em grãos, né? Em forma de grãos. E ali ele não só abençoou a sua família, como a própria nação egípcia e outras nações que vinham comprar ali justamente do seu celeiro, né? E o que a gente percebe, Elisa, é justamente o seguinte: a gente só vai dar extremo valor ao seguro quando você precisa dele. Para aqueles que falam assim, mas é um dinheiro jogado fora. Quem está falando aqui é alguém que já precisou no âmbito pessoal, né, do seguro, e também no âmbito de igreja. Eu quero aproveitar e dizer para os nossos queridos líderes que estão acompanhando aqui, o seguro da igreja, ele é extremamente importante. Tive o desprazer, né, também de vivenciar um momento em que uma das nossas igrejas ela foi invadida, levaram os bens de maior valor e ali ficamos agora numa situação em que precisávamos de repor esses materiais, esses bens. E aí o seguinte, opção, tirar da oferta, do dinheiro que estava ali destinado para outras, comprar livros missionários, fazer o evangelismo, ou então lançar a mão do seguro. Então foi fantástico, porque a gente já tinha o seguro contratado, aquela igreja sempre teve, e aí eu me lembro de uma pessoa que em algum momento da renovação tinha falado mesmo assim, mas a gente paga e não usa, mas aí usamos. E foi assim, a assistência foi muito bem feita, nós tivemos ali de volta aquilo que havíamos investido, né? Sem precisar lançar a mão de recursos que não são tantos assim, para justamente continuar o evangelismo e outras situações da própria igreja. Então, assim como José, eu recomendo, vale a pena a gente ter essa previdência, essa providência em tudo que nós fizermos. Muito bom. Tem alguma história? Sim, eu fiquei pensando, agora tem vários exemplos, mas eu quero concentrar rapidamente no rei Davi. Aqui no Salmo 25:2, que é um salmo de Davi, diz assim: Deus meu, em ti confio. Então tem vários textos onde ele demonstra sua plena confiança. No entanto, não foi pelo fato de confiar que Davi se assentou e disse, bom, agora vamos esperar. Não.
o período de reinado de Davi foi de guerras. Interessante. Um sujeito que confiava plenamente, mas saía todo dia para a guerra. Para conquistar território, para estabelecer a solidez geográfica que precisava, para que o povo de Deus se estabelecesse naquele lugar. E um ponto fundamental que me marca muito é o que ele fez em relação ao templo. Veja, Davi confiava em Deus. Mas o que ele fez aqui em 1 Crônicas 29? Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, pedras preciosas, mármore. Peraí, ele não confiava em Deus? Confiava. Por que ele ficou trabalhando? Porque quem confia em Deus tem mais força para trabalhar, para tomar providência das coisas. Quem confia em Deus e não faz nada, não passa de um preguiçoso, de um presunçoso, que acha que Deus pode fazer por ele o que ele pode fazer por si mesmo. Assim, Davi é um grande exemplo, que confiava plenamente em Deus, mas todos os dias saía para a batalha. Olha só. Estamos chegando ao final da nossa conversa e eu aprendi muito sobre fé e a contratação do seguro. Espero que você também tenha aprendido. Mas se ainda ficou alguma dúvida, entre em contato conosco que a gente vai te ajudar. Nós temos a Laura, a nossa assistente virtual, e você pode entrar em contato através do WhatsApp pelo número 61 98277 4300. Ou você pode ligar neste mesmo número e você será prontamente atendido. Pastor Wesley, Pastor Adolfo, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um bate-papo valioso, assim, para mim. Foi muito gostoso conversar com vocês. Eu ficaria aqui mais tempo, mas a gente já precisa caminhar para o final. Vocês têm algum recado, algum conselho especial para deixar para os nossos ouvintes? Sim, eu quero deixar com o nosso ouvinte, com a pessoa que nos acompanha, o belíssimo texto do Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Sabe de uma coisa? Quem está com Deus pode dormir em total segurança. Afinal de contas, é Ele que nos orienta, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dá sabedoria para tomarmos os cuidados necessários. Inclusive, na hora de contratar um seguro, é Ele que pode nos orientar para ver que tipo de seguro que vamos contratar e qual que é a melhor companhia. Assim que faça de Deus a sua principal companhia. A cabeça no travesseiro, que tem Deus nela e no coração, é um travesseiro muito confortável. Assim, tome as providências possíveis para cuidar dos seus e dos seus bens. Mas, acima de tudo, que Deus seja o seu principal protetor. Que lindo. Bom, também quero agradecer, que privilégio. Eu sempre estive ali do outro lado ajudando, recebendo, né, as ajudas que vêm da ARM. E fica aqui meu agradecimento a todos que trabalham ali, o cuidado, o carinho que vocês têm em todas as áreas. Realmente, assim, nos dá esse conforto, essa segurança. Quando eu saio para trabalhar, quando tem alguma atividade que eu preciso sair de casa, eu fico muito tranquilo, porque eu sei que eu não preciso ali ficar assim, mas se acontecer isso, aquilo, outro. Tomo todos os cuidados que são necessários, mas é bom saber que tem, né, o seguro ali da RM. Obrigado mais uma vez, e vou aproveitar também, pastor. O Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Olha que equilíbrio, olha que comunhão bonita, né? No final das contas, tudo começa com o Senhor. Mas é necessário que tenha alguém para construir. Tem que ter o guarda lá na porta. Porque é nesse processo que a gente vai transitando por esse mundo até então recebermos definitivamente o lar celestial, onde não vamos mais precisar do serviço da RM. Mas só lá. Porque agora é bom ter esse equilíbrio da confiança no Senhor e saber que Ele nos deu meios para podermos então estarmos seguros e levarmos adiante a mensagem dele. Amém. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui.
Compartilhe essas informações com a sua igreja, com a sua comunidade, para que mais pessoas entendam a importância do seguro e também de continuar confiando em Deus. O nosso ministério é proteger o seu ministério.